Amigos da Casa Espírita Ilha de Paquetá. Estamos hoje aqui para falar de uma obra psicografada por Chico Xavier, que abrimos ao acaso e tiramos um tema para conversar com os companheiros. Essa obra é muito conhecida, é o livro Fonte Viva. O livro Fonte Viva tem muitas mensagens e passagens para a nossa reflexão. E tiramos aqui uma página ao acaso que conta uma interpretação de Emmanuel sobre o que de fato temos para ofertar àqueles que passam pelo nosso caminho. Antes de nós entrarmos propriamente no estudo da passagem, vamos comentar com os companheiros o seguinte: Chico Xavier, ao longo de seu mandato mediúnico, ele psicografou muitas obras. E essa obra, em particular, da década de 1950, se não me falha a memória, é uma obra que nos convida a uma reflexão, principalmente no que diz respeito ao trabalho assistencial, ao trabalho, o exercício da caridade para com o semelhante. E Emmanuel foi, como sempre, muito didático e muito oportuno, porque ele colocou a passagem: possuímos o que damos. São vários itens no Fonte Viva. E temos aí capítulo 117. Então, vocês imaginem a quantidade de capítulos ou de itens que Emmanuel ditou para o Chico Xavier. Diariamente, Chico psicografava uma ou duas páginas, um ou dois capítulos, e assim Emmanuel foi organizando essa obra muito interessante para a nossa reflexão. Nós estamos agora fazendo uma experiência de pegarmos temas específicos, tirados ao acaso, se a gente pode dizer que existe acaso, para a nossa reflexão, nosso estudo, e oferecer aos companheiros uma leitura do capítulo e um estudo detalhado do que Emmanuel nos traz no seu pensamento, para que ocorra não apenas uma interpretação da nossa parte, mas que a gente possa vivenciar isso no nosso dia a dia. Espero que esse singelo estudo seja de agrado de todos e que possam aproveitar da melhor forma possível. Então, nós vamos começar a falar do texto do livro Fonte Viva, Possuímos o que damos. E Emmanuel, como sempre, com base em uma passagem bíblica, uma passagem do Evangelho, Emmanuel nos traz uma reflexão. Nesse caso, aproveitando uma passagem do Ato dos Apóstolos que Paulo nos deixou, é mais bem-aventurado dar do que receber, nós vamos conversar com os amigos sobre isso. Ao longo desses anos que convivemos no trabalho assistencial da Casa Espírita, sempre nos questionamos com relação à questão da verdadeira caridade. A caridade material e a caridade moral. O que seria mais interessante? Hoje, dependendo das circunstâncias, é óbvio que
a caridade material, ela atende sempre às necessidades do corpo. Uma cesta básica, um lanche, uma ajuda ao necessitado. Mas Emmanuel, parece que já percebendo isso, nos coloca o seguinte: quando alguém se refere à passagem evangélica que considera a ação de dar mais alta bem-aventurança que a ação de receber, quase todos os aprendizes da Boa Nova se recordam da palavra dinheiro. Então, quando nós pensamos em caridade, em ajudar aqueles que precisam, ao exercício da prática do bem, em dar o que possuímos, logo de cara vem a ideia de uma doação de ordem material. As casas espíritas fazem campanhas para que as pessoas possam fazer doação de cesta básica, doação de dinheiro, contribuir comprando livro na biblioteca, da livraria, melhor. A biblioteca é para empréstimo, né? Da livraria. Ou a pessoa fazer doação espontânea na época do inverno de roupas, agasalhos, cobertores, ou naquelas campanhas pontuadas em que as pessoas doam mantimento para determinadas instituições. Então, quando nós falamos em doações, o que nós vamos doar? Vamos doar aquilo que nós possuímos mais à mão. E o que nós possuímos mais à mão? Geralmente, o indivíduo mete a mão no bolso, porque acaba sendo mais prático. Só que nem sempre aqueles que chegam à casa espírita buscam a ajuda material. Olha, no trabalho de atendimento fraterno na casa espírita que eu frequento, eu já tive oportunidade, naquela fila do atendimento fraterno, ser surpreendido, porque haviam pessoas que chegavam ali muito bem vestidas. E a gente percebia que eram pessoas de classe média alta, da zona sul do Rio de Janeiro, dizendo claramente: olha, eu vim aqui porque eu preciso de ajuda, eu preciso de consolação, eu preciso receber de vocês algum tipo de orientação. Eu não preciso de cesta básica, como muitos que chegam aqui. O meu problema é de ordem moral. A pessoa dizia isso claramente. E depois de ser atendido, de ser ouvido, de ser acolhido amorosamente, a pessoa até se dispunha a ajudar. Olha, diziam claramente: olha, eu vim aqui buscando uma palavra amiga que pudesse consolar meu coração. Mas eu me disponho, eu posso ajudar materialmente. Vocês precisam de alguma colaboração material? Eu fiquei até sem jeito, porque eu disse: não, a gente não cobra para atender as pessoas. As doações as pessoas fazem de acordo com o desejo. Aí essa pessoa que conversou comigo falou: vocês estão fazendo alguma campanha? Eu falei: olha, a gente sempre tem alguma campanha do quilo, qualquer coisa, mas se sinta à vontade para ajudar do jeito que você desejar. Não, não, pode deixar que eu vou dar uma contribuição. Eu falei: olha, uma mão não pode ver o que a outra faz, então se você fizer a doação, eu não posso saber que foi você que doou. Aí a gente até riu, ficou brincando com relação a isso, era uma senhora, e eu disse para ela: nós procuramos ajudar as pessoas, mas ninguém cobra nada. A pessoa ajuda dentro do que pode. E o interessante é que muitos frequentadores buscam a casa espírita com o intuito da consolação.
As pessoas vêm passando por dificuldades de ordem moral, problemas familiares, problemas pessoais. Existem aquelas pessoas que têm dificuldade de ordem material mesmo. Tem pessoas que precisam de uma cesta básica. Os assistidos da casa espírita, que formam um grupo selecionado, que o trabalho assistencial da casa seleciona as pessoas para o atendimento, para o acolhimento, pessoas que recebem na época do inverno um cobertor, que recebem cesta básica, que no Natal recebem a cesta natalina. Essas pessoas, além do acolhimento, além do evangelho, todo primeiro domingo de cada mês, essas pessoas elas também recebem esse envolvimento da casa, que é diferente daquele indivíduo que vai à casa espírita nas reuniões públicas de forma esporádica. Escuta uma palestra, de repente a palestra tem a ver com o problema que ele está passando, e ele depois senta e conversa com o dirigente da reunião e diz assim: olha, essa palestra foi para mim. Ela veio como uma luva. Parece que eu precisava escutar isso. E muitas pessoas, às vezes, nos procuram ao final da reunião para contar histórias complicadas que aconteceu com um familiar, com um amigo, com um companheiro, alguém que passou por um problema de desequilíbrio grave e não sabe o que fazer. Aí pede: será possível colocar o nome dessas pessoas para a prece dos sofredores da casa? Claro. Aí a gente pega um papelzinho, coloca o nome da pessoa, de forma resumida, coloca ali o problema que a pessoa está passando e encaminha para a irradiação. Porque Emmanuel diz uma coisa muito interessante. Sem dúvida, em nos reportando aos bens materiais, há sempre mais alegria em ajudar do que ser ajudado. Quando você doa uma cesta básica. Contudo, é imperioso não esquecer os bens espirituais que, irradiados de nós mesmos, aumentam o teor e a intensidade da alegria em torno de nossos passos. O que quer dizer isso? O que Emmanuel está tentando nos passar? É interessante colaborar materialmente, mas é interessante também você se doar. Não é apenas dar, é se doar. Quando nós levamos a caridade material, temos que levar também a caridade moral. E a caridade moral, ela pode ser levada através do atendimento assistencial, porque quem recolhe a felicidade de ver, quem dá, recolhe a felicidade de ver a multiplicação daquilo que deu. Por exemplo, da mesma forma que nós temos alegria em ver uma pessoa necessitada em receber uma cesta básica, também temos alegria em ver no semblante de uma pessoa que chegou à casa espírita no momento de dor ser acolhida de forma fraternal. Oferece a gentileza e encoraja a plantação da fraternidade. Porque às vezes a pessoa está passando por um momento delicado que não vai ser dinheiro que vai resolver o problema. A perda de um ente querido. A pessoa chega à casa espírita num desespero muito grande. E você recebe aquela pessoa, você procura acolher aquela pessoa. Procura explicar a ela, dar a ela o esclarecimento que ela necessita. E esse esclarecimento representa darmos a luz do conhecimento que nós aprendemos, que nós desenvolvemos ao longo dos anos. Isso é uma verdadeira bênção.
estender a bênção do perdão e fortalecer a justiça, principalmente daqueles que se sentem culpados, daqueles que carregam um sentimento pesado de culpa, de remorso. Toda casa espírita, ou quase todas as casas, possuem um trabalho de desobsessão, uma reunião fechada. E nessa reunião nós temos o acolhimento aos desencarnados em sofrimento. E nesse caso, em particular, é lógico que a caridade moral, ela está acima da caridade material. Porque nós vamos oferecer para os desencarnados o esclarecimento, a bênção do perdão. Quando você orienta aqueles que carregam o peso dos seus próprios erros ao longo dos séculos, dos anos, e você consegue tirar um pouco o peso desse sofrimento, você ajuda no processo de libertação. Isso me faz lembrar uma historinha que minha tia, que já desencarnou, contava, que às vezes é interessante, a gente escuta certas histórias, a maneira com que nós podemos esclarecer os sofredores. Que a médium, ela tinha uma facilidade muito grande de ver os desencarnados. E um desencarnado se aproximou da médium e disse para ela que ele carregava um peso muito grande. Ele não sabia o que fazer com esse peso. E a médium, acolhendo o sofredor desencarnado, disse para ele: meu filho, deixe esse peso na beira da estrada da vida e siga seu caminho. O espírito se libertou, porque para ele, o que ele carregava era um peso muito grande. E quando ele deixou o peso do sentimento das questões mal resolvidas à beira da estrada da vida, ele seguiu seu caminho. E nós fazemos isso no trabalho de assistência aos desencarnados. Da mesma forma que nós podemos dar o que temos ao necessitado que busca uma cesta básica, porque vive com dificuldade numa comunidade, numa periferia, nós também podemos estender uma palavra de consolação a quem busca o esclarecimento dos dois planos da vida, ao encarnado, que passa pelo desespero da perda de um ente querido, e do desencarnado, que não sabe o que se passa com ele e vive num sofrimento arrastado, até que tem um acolhimento numa reunião de desobsessão, aonde ele vai ser orientado que ele deve seguir seu caminho, deixando o peso dos arrependimentos, das mágoas, das tristezas, na beira da estrada da vida e continuando, pedindo a Deus que lhe dê a oportunidade de reparação. Quando nós fazemos o bom uso do conhecimento que recebemos a favor daqueles que sofrem, nós estamos dando aquilo que de fato possuímos. Quando nós metemos a mão no bolso e doamos uma cesta básica, nós estamos colaborando com algo que nós conquistamos ao longo do nosso trabalho de vida. Mas é algo que possuímos temporariamente, transitorialmente falando. É uma coisa transitória. Eu chego na casa espírita e eu estou sabendo que a casa espírita está fazendo uma campanha. Aí eu resolvo colaborar. Eu estou colaborando com alguma coisa que eu conquistei através do meu trabalho. É algo que de fato eu possuo? Não, eu possuo temporariamente, porque quando eu desencarnar, eu vou deixar aqui todos os bens materiais que eu amealhei, que me foram emprestados pela providência divina. Mas quando eu paro para ouvir alguém que sofre,
quando eu me disponho a dar assistência ao necessitado, uma assistência de ordem moral, principalmente de ordem moral, eu estou utilizando um conhecimento que eu aprendi, um conhecimento que eu agreguei à minha bagagem de vida. Vejam bem, é aí que Paulo entra. Possuímos o que damos, e o que nós possuímos? Possuímos aquilo que nós agregamos ao longo da existência. Não é um bem material. O bem material ele entra como um complemento. Por isso que Paulo disse de forma clara, e Emmanuel conseguiu concatenar, quando alguém se refere à passagem evangélica que considera a ação de dar mais alta bem-aventurança, que é de receber, quase todos os aprendizes da Boa Nova se referem à palavra dinheiro. Por quê? Porque é mais fácil. É mais fácil você dar uma cesta básica. Você chega na casa espírita quando a pessoa tem condições. Mas se você parar para pensar, você fazer parte do trabalho assistencial da casa espírita, do grupo do atendimento fraterno, e você está ali ouvindo uma pessoa que sofre, junto com aquela pessoa tem seus familiares desencarnados, que sofrem junto com ela, você não está dando acolhimento só ao encarnado, você está dando acolhimento aos desencarnados também. E na reunião de desobsessão, em que você procura despertar aquele que já desencarnou, que não sabe que desencarnou, está em sofrimento, sabe-se lá quanto tempo. E por intermédio do médium, você vai esclarecê-lo, você vai sofrer com ele, porque você, ao se sintonizar com ele, você está criando uma conexão e você sente o grau do sofrimento do espírito e você procura elucidá-lo para que ele se liberte do peso do sofrimento, do choro, do ranger de dentes que já se arrasta há muito tempo, para que ele possa se libertar. O que eu estou oferecendo a ele? Eu estou oferecendo o meu tempo. Eu estou oferecendo a minha boa vontade. Eu estou oferecendo para ele nada que eu conquistei no mundo material, que eu vou deixar no mundo material. Estou oferecendo a luz do esclarecimento. É isso que Paulo procurou mostrar nessa passagem. Emmanuel, ele muito sabiamente nos chama a atenção. É mais bem-aventurado dar. Porque quando você dá alguma coisa que você traz no seu âmago espiritual, você está oferecendo ao outro algo que você conquistou ao longo da sua vida. A sua paciência, a sua boa vontade. Você pode fazer um atendimento fraterno no local que você menos imagina. Às vezes, num banquinho da praça, uma pessoa, você está sentado, vem uma pessoa conhecida, senta, oh, que bom, eu encontrei você, eu estou precisando bater um papo contigo. E você, com o máximo de boa vontade. Vejam, eu digo um atendimento fraterno no sentido de orientação. É você tirar o peso do ombro do outro. Mas quando, na passagem em que eu me refiro, em que Emmanuel pegou uma passagem de Paulo aos apóstolos, um ato de Paulo aos apóstolos, está mostrando que é muito mais bem-aventurado você dar o que você tem, não é o que você tem no bolso. O que você tem no bolso vai ajudar aquele que passa por uma necessidade. Por isso que Pedro, junto com os apóstolos, criou a Casa do Caminho. A Casa do Caminho, ela tinha uma dupla função. É a igreja cristã primitiva, ajudar aos necessitados. Ele ajudava com o pouco que ele tinha, mas a maior ajuda que Pedro dava era a ajuda da consolação. Quando nós estendemos
a palavra amiga a alguém que sofre, numa reunião pública, por exemplo, tá? Ou num grupo de estudo, nós estamos esclarecendo aos encarnados e também estamos tentando esclarecer aos desencarnados. E esse processo de ajuda, ele é uma via de mão dupla. Os recursos da criação são distribuídos pelo Criador com as criaturas, diz Emmanuel, a fim de que, em doação permanente, se multipliquem ao infinito. Então, por que existem escolas na vida? Para nós educarmos os homens, educarmos os espíritos, de maneira a evoluir as criaturas. Serás ajudado pelo céu, conforme estiveres ajudando na terra. Essa frase ela é perfeita. Isso aqui é Emmanuel. Serás ajudado pelo céu, conforme estiveres ajudando na terra. Possuímos aquilo que damos, ou seja, aquilo que nós, de bom coração, doarmos aos outros, é exatamente aquilo que nós possuímos. O quê? Boa vontade, amor ao próximo, dedicação, afeto, carinho. Não te esqueças, pois, de que és mordomo da vida em que te encontras. O que quer dizer isso? Quer dizer que nós estamos aqui a serviço da vida, não sendo servido pela vida. Estamos aqui quando temos a consciência para colocar em prática o que nós aprendemos, estendendo a todos aqueles que passam pelo nosso caminho tudo que estiver à nossa disposição. Cede ao próximo algo mais que o dinheiro de que possas dispor. Ou seja, as pessoas não precisam somente de dinheiro. Elas precisam do dinheiro, sim, para a aquisição de um remédio, de uma cesta básica, de uma roupa. Dá também teu interesse afetivo, tua saúde, tua alegria, o teu tempo, e, em verdade, entrarás na posse dos sublimes dons do amor, do equilíbrio, da felicidade e da paz, hoje e amanhã, nesse mundo e na vida eterna. Então, quando Emmanuel nos diz isso, ele deixa claro que o que nós temos como bem mais precioso? O nosso tempo. É esse tempo que nós doamos ao outro quando nós paramos para ajudar as pessoas que passam pelo nosso caminho. Vamos pegar uma parábola do bom samaritano. O bom samaritano estava se deslocando na estrada em direção a Jericó, se eu não me engano, quando ele viu um homem caído. Ele parou e não pensou duas vezes quem seria aquele homem, nem o motivo pelo qual aquele homem estava caído. Se era um malfeitor que havia levado uma surra dos seus credores, se era um homem que havia sido assaltado. Não. Ele não parou para pensar. É um irmão a quem eu devo ajudar. Arregaçou as mangas, procurou ver o que podia fazer naquele momento. Não podia fazer muito. Pegou o homem, colocou o homem sobre o seu animal, que eu não sei se era um cavalo ou um camelo, e levou até a próxima estalagem. E disse para o dono da estalagem: olha, cuida dele para mim, eu vou deixar um dinheirinho, e você vai usar esse dinheiro para alimentá-lo. Quando eu voltar de viagem, eu passo aqui para ver como ele está. Se você gastar mais do que eu estou lhe dando, eu lhe dou a diferença. O homem da estalagem aceitou porque conhecia provavelmente o samaritano. Mas antes do samaritano, outros passaram por ali, não deram a mínima.
Então, o que que o samaritano deu de diferente? O seu tempo, o seu amor, a caridade, a boa vontade em auxiliar aquele que precisava. Muitas das vezes, nas esquinas da rua, da cidade que nós moramos, nós encontramos pessoas precisando de ajuda. Às vezes nós ajudamos, às vezes nós sentimos que são situações muito delicadas, que nós não sabemos como ajudar. Mas tudo aquilo que nós podemos fazer, nós devemos fazer. Principalmente se essas situações cruzam o nosso caminho, nos cobrando algum tipo de ajuda. Nós não somos melhores do que ninguém. A Terra é uma grande escola. O planeta que nós nos encontramos é uma combinação de escola, hospital, presídio, sanatório, um pouquinho de cada coisa. E nós estamos aqui tentando aprender com essas passagens evangélicas, essas passagens que Emmanuel procura nos esclarecer do que a verdadeira caridade, ela pode ser feita das formas mais possíveis e imagináveis. Vamos pegar outra passagem para finalizar esse nosso rápido encontro? Quem não se lembra do óbolo da viúva? A história é passada no Templo de Jerusalém. Havia um fariseu que fazia uma prece em voz alta para que todos percebessem que ele estava ali fazendo a sua oração. Até porque ele vai depositar naquele local onde todos depositavam as doações um saco de dinheiro. E aí, Jesus, comentando essa passagem com seus apóstolos, faz a comparação com uma viúva que estava a uma certa distância. Observou o fariseu fazer isso. E logo depois que as pessoas se afastaram, ela terminou as suas preces e, se sentindo em paz consigo mesmo, tira da sua bolsa 3 moedinhas e resolve doar as moedas. Mas, envergonhada, ela olha em volta para que ela se sentia constrangida, porque o fariseu doou tanto e ela ia doar tão pouco. Aí o Cristo perguntou aos apóstolos quem havia feito a maior caridade. Aí os apóstolos, por conta, talvez, da maneira de pensar da época, porque o sinônimo de felicidade naquela época estava muito atrelado à posse dos bens materiais, alguém deve ter dito, o fariseu que doou muito. E Jesus falou, não. Aquele que realizou a verdadeira caridade foi a pobre viúva, porque ela deu algo que lhe faltaria, enquanto que o fariseu deu aquilo que lhe sobrava. Então, se nós pagarmos para pensar, dar aquilo que lhe sobra não é caridade. Dar aquilo que lhe falta, sim. Então, tirando essa linha de raciocínio, a verdadeira caridade é aquela em que nós damos aquilo que nós trazemos conosco. Não é aquilo que nós possuímos materialmente. E segundo nos contam os espíritos, eu ainda quero descobrir aonde, quem leu isso contou essa história, que nessa passagem existe uma continuação. E nessa continuação, que eu não posso afirmar, porque eu não sei de onde tiraram essa passagem, que havia uma mulher que entrou logo depois que a viúva saiu do templo, uma mulher descalça, vinda do deserto, com os cabelos desgrenhados, uma mulher pobre, moralmente em sofrimento. E ela se ajoelhou, chorou muito
Mas depois da sua prece, ela se sentiu aliviada. Ela não tinha nada para doar ao Templo de Jerusalém. Ela não tinha nem para ela. Ela não sabia como agradecer, mas o sentimento de gratidão era tão grande que ela se sentiu na obrigação de fazer algo. Olhou em volta e reparou que num canto do templo havia uma vassoura. Havia ventado, muitas folhas haviam entrado no templo de Jerusalém. Como ela não tinha o que dar, ela resolveu se doar. Então, ela pega a vassoura e vai varrer o templo. Aí a gente para e pergunta: a verdadeira caridade, ela não é a caridade daquele que dá o que tem, é a caridade daquele que se doa. Se doa doando aquilo que ele traz com ele, uma coisa chamada tempo, uma coisa chamada boa vontade. Eu me lembro que há muito tempo mostraram na televisão, na época das chuvas, que assolaram o estado do Rio de Janeiro, uma campanha que foi feita aqui no Rio de Janeiro, aonde no antigo estádio de remo da Lagoa, eles fizeram uma campanha e muitas pessoas iam para lá, não levando doações, mas se dispondo a trabalhar. Aí eles entrevistaram, apareceu até uma jornalista da Globo, Sandra Passarinho, e a Sandra Passarinho saiu entrevistando as pessoas. E a gente viu na televisão ela entrevistando e perguntando assim: e você veio aqui para quê? Olha, eu não trouxe nada, mas eu vim aqui para ajudar no que pudesse. Me pediram, então, para que eu ficasse separando as roupas para a doação. A gente aprende vendo. Nem todos têm o que dar, mas todos têm a oportunidade de se doar. Mão de obra, se doar, a doação do trabalho, a doação do tempo, a doação da boa vontade em querer ajudar. E exatamente aí que Emmanuel usa essa expressão. Nós possuímos o que nós damos. E o que é que nós damos? Vem a frase de Paulo de Tarso: é bem mais aventurado dar do que receber. Dar o quê? O nosso tempo, dar nossa boa vontade. Sermos úteis. Que Deus nos abençoe a todos, todos que nos escutam, e que a gente possa se lembrar sempre, enquanto tivermos saúde, enquanto tivermos consciência, que a gente possa ser útil, trabalhando em prol do bem comum de todos. Para finalizarmos esse nosso breve encontro, hoje foi um encontro mais breve, eu convido a todos a elevarmos o nosso pensamento em prece, agradecendo aos espíritos amigos a oportunidade dessa singela reflexão. São reflexões como essa que nos ajudam a mudar nossos pontos de vista. Que Deus nos abençoe a todos, por hoje, agora e por todo sempre, e que a gente possa aproveitar o melhor que a vida tem a nos oferecer, sendo úteis uns aos outros. Muito obrigado, um abraço fraterno, até a próxima vez. Que Jesus nos abençoe, hoje, agora e por todo sempre. Que assim seja. A Casa Espírita Ilha de Paquetá, CEIP, agradece a presença de todos. Deseja que tenhamos uma excelente noite de sono reparador, com descanso do corpo físico. E que nosso espírito possa emancipar-se em missão de trabalho no bem ou em estudos em esferas espirituais mais elevadas. Se você gosta do nosso trabalho, inscreva-se no canal, dê seu like e compartilhe com amigos para que mais e mais pessoas possam ter acesso à nossa doutrina consoladora. Divulgar o Espiritismo também é caridade. Fique com Deus e que a paz de Jesus vos guie.